O mundo inteiro crê numa mentira. Esse é o 7º capítulo do livro A Fórmula Secreta do Dr. Joseph Murphy e nós vamos falar sobre isso mesmo. Gente, será que é isso? Será que o mundo inteiro crê numa mentira? Mas que mentira será essa? Eu sou Eva Maia e eu convido você para esse estudo do livro, hoje aqui do Dr. Joseph Murphy. Tá aqui o livro, é o capítulo 7, a gente está quase terminando o livro. Então fica aqui comigo e vamos falar sobre esse assunto. Bom, então dando continuidade aqui ao nosso estudo, primeiramente eu quero agradecer você e eu quero pedir para que o que eu falar aqui sobre o livro, que eu marquei algumas coisas, fica o convite para que você faça aí os seus comentários, para que você traga aí o seu ponto de vista. É muito importante a gente ter diferentes pontos de vista para que a gente fique mais rico também na construção do nosso conhecimento. Então o seu comentário aqui é muito bem-vindo. Eu vou começar lendo aqui uma parte que eu marquei, que é o seguinte. Ele começa assim: o engano reside na assunção de que os acontecimentos externos são de natureza causal. O pensador científico, ou seja, a pessoa que pensa, é dotada de sensatez. Não atribui poder ao mundo fenomenológico. O mundo fenomenológico constitui um efeito e não uma causa. O pensador científico atribui poder ao Criador e não à coisa criada. Olha, é um pouquinho complicado de entender aqui, eu precisei até ler algumas vezes mais. Mas o que eu entendo dessa parte aqui é que muitas vezes as coisas que acontecem na nossa vida, a gente atribui o poder ao acaso. Ai, foi ao acaso. Ai, aconteceu porque tinha que acontecer. E não é bem assim. Ele vem falando aqui durante todo o livro sobre autorresponsabilidade, sobre como nós somos responsáveis pelas coisas que acontecem na nossa vida e como nós somos manifestadores da nossa realidade. Então existe a lei de causa e efeito. Se tem alguma situação que está ocorrendo na minha vida hoje, muito provavelmente ela é feita de alguma causa anterior. Por isso que o Dr. Joseph Murphy ele fala tanto sobre a gente observar os nossos pensamentos, a gente ser observador de si mesmo. Então é meio que parar com aquela história de ficar observando ali a vida do vizinho e passar a observar a própria vida. Porque a partir dos pensamentos que a gente tem, inclusive, a gente cria as causas na nossa vida, os efeitos na nossa vida. Pensamento também é causa, sentimento é causa, ação é causa. No yoga a gente fala de karma, karma é ação. E essa ação ela está atrelada a pensamento, sentimento e ação propriamente dita. Então isso daqui que ele está falando nessa parte é justamente sobre isso. Mas vamos dar continuidade aqui, que eu marquei algumas coisas. Eu sei que os vídeos estão ficando um pouquinho longo, mas eu acredito que o assunto é bem interessante. Se a gente fosse criar aqui uma roda de conversa mesmo, gente, esse livro ia dar muito assunto. Dá para investigar muito aqui nele, dá para aprofundar muito. Inclusive trazer outras coisas da filosofia, da neurociência. Mas a gente vai ficar aqui no que dá para ser feito no canal, tá? Então, continuando. Aquilo que somos decorre do que pensamos e sentimos. Olha lá. O que significa que aquilo que pensamos e sentimos esculpe o nosso destino. O coração é a mente subconsciente. E como sabemos, tudo que é impresso na nossa mente subconsciente acaba por assumir formas, gerando funções, experiências e acontecimentos. Então, esse subconsciente que ele fala que está no coração, olha só como a gente pode linkar aqui. O pensamento ele tem uma energia elétrica, né? Então a gente sabe que acontece lá no nosso cérebro as sinapses, né? Que são efeitos elétricos. E o nosso coração ele tem uma energia magnética. Então ele atrai as coisas para nossa vida. Então quando você une pensamento e emoção, você está construindo algo para a tua realidade. Gente, o Dr. Joseph Murphy, eu acredito que ele não chegou a estudar física quântica, mas ele fala que, e muitas das coisas que ele fala, a gente pode encontrar na física quântica. Não somos regidos por forças externas, mas por fatores criativos. Então, a partir das experiências que a gente tem da nossa vida, das crenças, né, da identidade que a gente vai moldando acerca de quem nós somos,
a gente vai criando caminhos neurais lá na nossa mente e vai fortalecendo esses caminhos a partir dessas experiências, dessas crenças, dessa identidade que a gente foi criando, e a gente vai moldando os nossos pensamentos como se a gente colocasse ali tudo numa forminha. E é sempre a mesma forma que a gente usa. Por isso que o trabalho de expansão da consciência é quase como tirar ali a nossa mente de uma forma e colocar num espaço maior e deixar ela livre com as possibilidades que a vida também vai apresentando pra gente. Porque veja só, vê se você se identifica com isso. Muitas vezes você pensa em fazer algo, mas ao pensar em fazer algo, você já está pensando em todos os bloqueios, né, que você tem para que aquilo aconteça, em tudo que pode dar errado. Não que isso seja ruim, isso é estratégico, né? Mas não como se isso fosse um fator determinante para que aquilo que você deseja não acontece. E muitas vezes você, deixa para lá, é muito desafiador, é muito difícil. Mas no nosso campo de visão, que é limitado enquanto seres humanos, que é limitado, mas a gente já está melhorando isso daí, a gente já está expandindo bem a nossa consciência, a gente só consegue ver até uma parte, né? Por isso que a gente fala, deixa o resto para Deus. Saiba o que você quer, sente no teu coração, ouve a tua alma e deixa o resto para Deus. Deus vai fazer a parte dele, né? Deus vai fazer, o universo, a vida vai fazer a parte dela. Isso é fé, isso é confiar, e Joseph Murphy fala muito disso nesse livro aqui também. Continuando. A certa altura é nos ensinado que não há coisas boas nem coisas más. É o nosso pensamento que atribui tais qualidades. Isso constitui uma verdade absoluta. Certas pessoas afirmam perentoriamente que os morangos causam urticária. Então, assim, essa daqui são umas das mentiras que estão sendo contadas, né? Pode ser que os morangos causem urticária? Se você acredita nisso como uma verdade absoluta, você sente no teu coração, você já manifestou e visualizou na tua mente, realmente vai causar. Então essas são as mentiras que a gente vai contando pra gente, acreditando nelas como verdades absolutas, ou que o mundo, né, as redes, as mídias, né, elas vão trazendo pra gente, a gente olha aquilo, fica impactado, causa uma emoção e vamos lá registrando aquilo como uma verdade e naturalmente aquilo vai se manifestar na nossa vida. Continuando. Estou a lembrar-me de uma ocasião há alguns anos em que visitei o Dr. Viktor Frankl em Viena. Não sei se vocês conhecem o Dr. Viktor Frankl, ele é criador da logoterapia. Ele viveu em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial e ele desenvolveu um trabalho lindo, né, na área da psicologia. Vale muito a pena ler o livro dele, tá? O Dr. Frankl, além de ser um prestigiado psiquiatra, também é médico e praticante de logoterapia, sendo o autor da obra O Homem em Busca de um Sentido. Gente, essa obra é incrível mesmo. À semelhança de outros médicos, ele esteve preso em Auschwitz. Palavras do Dr. Frankl, 2 pontos. Estávamos ansiosos de observar o que aconteceria e quais seriam as consequências. Por exemplo, as pessoas eram obrigadas a passar tempo no exterior, tomando duches e não tinham vestuário, nem lhe eram dadas toalhas para se secarem. Tudo aconteceu no final de outono, inverno na Europa. Estava imenso frio. Inverno não, é outono, mas já está bem frio, viu, gente? Eu sei porque eu moro aqui. Tudo aconteceu no final de outono, estava imenso frio e os reclusos permaneciam no exterior depois do duche, ainda nus, gelados e molhados. Nos dias seguintes, a curiosidade transformou-se em espanto, prosseguiu. Para nossa surpresa, ninguém se constipara. Na verdade, muitas mais surpresas esperavam os recém-chegados. Aqueles que se dedicavam ao exercício da medicina depressa descobriram que os compêndios, afinal, contêm mentiras. Ali as pessoas não se constipavam, muito menos contraíam pneumonias. Diz-se que o ser humano não sobrevive sem um número mínimo de horas de sono. E isso também não corresponde à verdade. Gente, ele viveu isso. Então, nada melhor do que de quem passou pela experiência e também pôde observar outras pessoas. Aí aqui também é o Dr. Viktor Frankl. Eu estava plenamente convencido de que havia determinadas coisas que não podia fazer, nomeadamente dormir sem isso ou aquilo, ou simplesmente viver sem isso ou aquilo. No entanto, naquela época dormíamos em camas empilhadas. Em cada nível, que media entre 1,95 m e 2,30 m, dormiam 10 homens.
diretamente sobre a madeira, sem colchão, sem travesseiro, sem conforto. Evidentemente que podíamos dormir de lado, encostados uns nos outros, o que tinha suas vantagens, tendo em conta que estava imenso frio. Embora fosse proibido levar o calçado para os beliches, alguns de nós usávamos nas escondidas, a servir de almofada, apesar de muitas vezes os sapatos estarem envoltos em lama. Bom, eu não vou continuar lendo aqui, mas o que ele quer dizer com esse texto é que muitas das coisas que a gente acredita como crendices populares são coisas que vão passando ali de geração para geração e a gente acredita naquilo como uma verdade. Eu lembro que quando eu era mais jovem, a minha mãe dizia para mim que quando eu estava no meu período, eu não podia comer manga, eu não podia comer suco de manga com leite, porque fazia mal, né? Podia dar muita cólica. Esse tipo de coisa que a gente vai levando como verdade, eu não tô falando, gente, que tudo é mentira, tá? A questão aqui no livro é que há muitas coisas, né, que a gente traz como verdade para nossa vida, porque a gente simplesmente aceitou o fato de que aquilo é real. Mas aquilo é real para mim, pode não ser para outra pessoa. Pode ser que muita gente passe mal comendo manga, né, no seu período. E outras pessoas que nem sabem disso, não acontece nada com elas. Então, é sobre isso que ele está falando aqui nesse livro. Continuando. Nesse livro não, nesse capítulo. Assim sendo, os fatores externos não são causais, embora o ser humano possa constituí-los como causas. É justamente aqui que reside a grande mentira, que atribui causalidade às coisas externas, quando na verdade elas não são causativas. Então a causa ela vem de dentro, né? A gente usa a situação externa e a experiência para justificar aquilo que a gente acreditou primeiro dentro da gente. Olha só como isso é incrível, como isso é profundo, hein? Anota aí. Os seus olhos são demasiados puros para contemplarem sequer a iniquidade. Deus é o eterno agora. O dia da salvação é agora. Ninguém é vítima do karma, nem do passado. O fato de no fundo, estarmos a lidar com uma entidade intemporal e impessoal determina a partida que não nos preocupemos com o passado. O passado está morto. Nada importa que não seja o momento presente. Alterar o momento presente equivale a mudar o próprio destino. O nosso início é um novo fim. O novo início ocorre no momento em que impregnamos a mente com ideias divinas e a partir do instante em que passamos a viver com elas. O futuro reside no pulsar amadurecido do nosso pensamento presente. É então que o deserto da nossa vida rejubila e desabrocha como a rosa. São estas as boas novas, são esses os princípios, é essa a verdade, é esse o ser. Alterando agora a configuração da nossa mente, alteraremos instantaneamente por acréscimo o mártir que nos habita. Na realidade, ao fazermos mau uso da lei, punimos-nos a nós mesmos. Os nossos 5 sentidos fornecem-nos relatórios do mundo exterior que nem sempre são verídicos, pelo contrário, muitas vezes são nocivos e até destrutivos. Certos pormenores que percepcionamos com sentimentalismo e aceitamos como verdades impregnam-se na nossa mente subconsciente, gerando assim efeitos no nosso corpo ou nas nossas vidas, consoante a sua natureza. Bom, nessa parte aqui ele fala sobre o karma, né? Mas ele diz assim que ninguém é vítima do karma, nem do passado. O karma, gente, eu acho legal isso daqui que ele falou, mas é bom a gente deixar uma coisa clara. Às vezes as pessoas podem colocar o karma como se colocar nesse lugar de vítima, né? Sou vítima do meu karma. Sabe aquela coisa, é meu karma mesmo, né? Tem que aceitar. Ok, né? Existe o trabalho de Santosha, que é aceitação, contentamento, mas é entender que nós não somos vítimas mesmo de nada, né? Se aquele efeito tá acontecendo na nossa vida, é porque houve uma causa anterior. Então é importante a gente trazer o olhar de autorresponsabilidade, entendendo que é aqui, nesse momento agora, que eu tenho a possibilidade de alterar o meu presente e de construir o meu futuro. Então, se tem hoje na minha vida que tá
que tem algo que tá me bloqueando, eu preciso observar isso e alterar isso. É agora. É com pequenas atitudes, com pequenas mudanças de mindset, de pensamento, sabe? Saindo daquele mindset que te segura, que te prende, para um mindset de crescimento. Inclusive tem um livro muito bom, né? Eu acho que o nome do livro é Mindset. Eu não lembro agora. Quem lembra, marca aqui para mim o nome da autora. E esse livro ele fala, né, sobre mindset de crescimento e o outro mindset, o outro tipo, esqueci o nome, gente, mas quem souber comenta aqui para facilitar para quem vai assistir depois e procura aqui nos comentários. Na edição do livro eu vou colocar para vocês. Bom, mas aí dando continuidade, a gente sair desse papel de vítima, porque se colocando no papel de vítima, a tua vibração energética cai. E quando a nossa vibração cai, a nossa vibração energética, a gente vai atrair coisas que estão na mesma vibração, que estão lá embaixo, né? Aí já vem um outro trabalho, um outro assunto que a gente teria que falar de vibração, de energia e tudo mais. E aqui não é o momento, mas é um assunto que eu gosto muito. Então eu vou começar a trazer mais esses assuntos aqui pro canal, tá? E eu acho muito legal quando ele fala isso. Tem um outro livro que eu quero indicar para vocês também aqui, que é o livro Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Inclusive, acabei de finalizar aqui 10 encontros que a gente falou sobre o livro. E, gente, como esse livro é incrível. Mas ele é um livro, assim, quando eu li a primeira vez, eu senti um pouco de dificuldade para entender. Mas depois, né, com yoga, como professora, aprofundei mais em outros temas. E agora com o pessoal, com o grupo de estudo, eu pude trazer, né, a minha visão, que estava um pouco mais encorpada com o conhecimento que eu tenho hoje, inclusive atribuindo algumas coisas que o Eckhart Tolle fala com a neurociência, ficou bem mais nítido para mim esse entendimento e eu pude passar também para as pessoas que estavam ali no grupo de estudo. Então, estar no agora, estar no presente e parar de ficar projetando a nossa vida, a nossa felicidade só no futuro é super importante. O futuro, gente, ele é importante sim, porque ele traz direcionamento. Eu planejo a minha vida olhando para o futuro baseado nas coisas que me aconteceram no passado. Mas é no agora que eu entro em ação. É no agora que eu faço a causa para que eu tenha um efeito lá na frente. Então, olha, só essa parte aqui desse capítulo, para mim, é uma parte muito importante. Bom, tem mais algumas coisas que eu marquei aqui nesse capítulo que eu considero importante falar. Embora ele repita, como eu já falei, ele repete algumas coisas, mas em contextos diferentes. Isso é importante no processo de aprendizagem. Eu percebo muito isso nos livros. Como eu comecei a escrever recentemente, eu escrevi um capítulo para um livro e agora eu tô começando a escrever o meu próprio livro. Eu leio muito, gente. Eu amo ler. Eu amo ler. Os livros, assim, são... É uma forma de eu estar perto dessas pessoas, sabe? Da forma que elas pensavam, da energia delas. E eu percebo que esses livros, eles são repetitivos, mas é uma maneira que eu acredito que é até estratégica de trazer o conhecimento, né? Olha, eu tô te explicando dessa maneira, mas eu também te explico dessa e te explico dessa, para que você consiga ali absorver a essência. Então, nos capítulos aqui, isso acontece também. Todos necessitamos de nutrição espiritual, com certeza. Podemos ter acesso aos melhores alimentos do mundo e mesmo assim sentimos-nos famintos de amor, paz e harmonia. Como é sabido, muitos são os que têm acesso a alimentos de qualidade superior e a todas as vitaminas e minerais que o corpo necessita, mas ainda assim morrem devido às suas emoções negativas e destrutivas. Com efeito, a emoção negativa que albergamos transforma os alimentos que ingerimos em verdadeiros venenos. Precisamos muito do pão de Deus, do pão da paz, da harmonia e do amor. Deus, dai-nos deste pão para todo sempre. Então é isso. Não quer dizer que você vai se alimentar mal. Ai, minhas emoções estão ok, meus pensamentos positivos, eu vou comer aqui só fast food. Não, mas é buscar um equilíbrio entre as coisas. Não adianta eu estar ali todo dia na academia, cuidando do meu corpo, exercitando, malhando, fazendo musculação, né? E fazendo aeróbico, e cuidando ali da minha alimentação, não coloco uma fritura nem nada na minha boca, mas os meus sentimentos, eles estão ruins, estão péssimos. Inclusive, gente, eu conheço pessoas que
super cuidava do corpo, super cuidava da alimentação e pessoas que se suí, vocês sabem, né? E aí quando eu soube, eu desacreditei, falei, mas como? Como? Né? Exercício físico, você libera endorfina, muda, você encharca o teu corpo ali com hormônios de prazer. O que que acontece? Então a gente não sabe o que que acontece na mente das pessoas. Então uma coisa pode neutralizar a outra. Então quando ele fala aqui dessa nutrição espiritual, é você encontrar aí na tua vida o teu jeitinho de se conectar com você. Espiritualidade é isso, é de se conectar com o teu espírito, com a tua essência. Não precisa estar em templos, em igrejas. Se você sente essa necessidade, se sente bem, ótimo, é muito bom. Às vezes eu também vou visitar templos, eu sinto vontade, eu sinto necessidade e vou lá ouvir a palavra, né? Eu gosto muito do budismo, eu gosto muito da Seishonoe, dessa filosofia, eu gosto muito do Bhakti Yoga também. Então vou lá ouvir os mantras, ouvir, meditar junto com outras pessoas. Às vezes eu sinto essa necessidade e eu vou lá e alimento o meu espírito. Mas alimentar o teu espírito é ir ver um pôr do sol, só olhar lá para o pôr do sol, para o mar, se conectar com a natureza, olhar para as plantas, sabe? Perceber que elas estão ali na sua frente. Cada um se nutre espiritualmente do seu jeito. Não existe uma regra, tá legal? Bom, tem mais duas coisas aqui que eu anotei pra gente finalizar, mas acredito que a essência do livro é essa. Olha que bonita essa frase aqui. As coisas da vida emanam do coração. Então o coração, gente, ele é um GPS assim que não dá pra negar. Inclusive eu falo assim que quando você precisa tomar uma decisão importante na tua vida, se você fecha os teus olhos, se conecta com o teu coração e sente uma coisa boa, muito boa, é porque muito provavelmente é a decisão certa. Mas teu coração fica apertado, pequeno, ansioso, dá aquele negócio assim, reveja. Reveja aí o planejamento. Mais uma pra gente finalizar. Se não fosse aquele colega do escritório, eu seria promovido. É ele que está a impedir o meu progresso. Com esse tipo de discurso, atribuem a outros seres humanos o papel de Deus, incorrendo assim numa enorme mentira. Só existe um Deus. Eu acho legal essa parte aqui. Porque assim, se tudo nessa vida vem de Deus, né? E se tudo é com a permissão de Deus, Deus está dentro da gente também, né? No yoga nós falamos que nós somos Atman. E Atman é uma parte do todo, de Brahman. Brahman é o todo, seria Deus, né? A gente está só falando de nomes aqui. Então, eu sou Atman, parte de Deus. Quando eu, né, deixo essa vida aqui, humana, encarnado aqui, e aí cada um usa aí o termo que achar conveniente, eu retorno a Brahman. Eu retorno à essência divina. Então, assim, o Deus está em mim. Então, se alguma coisa aconteceu na minha vida, muito provavelmente é porque aquilo não era o momento para mim, ou porque muito provavelmente eu me sabotei de alguma maneira, né, enviando sinais elétricos e magnéticos para que aquilo não acontecesse, ou se alguma pessoa apareceu no meu caminho e interferiu naquele processo, muito provavelmente eu manifestei essa pessoa no meu caminho. Então, assim, se tem uma coisa que eu aprendi, que não é fácil, tá, gente? Não tô falando que é fácil, não, porque muitas vezes é desafiador, muitas vezes eu me questiono, meu Deus, mas por quê? Se eu manifesto, se eu crio, né, a minha realidade, por que eu criei isso pra mim? Tem hora que a gente precisa ali sentar e buscar dentro da gente, e não é fácil. Tem momento de dor, tem momento que a gente chora, tem momento que a gente parece que vai entregar os pontos, ai, não aguento mais. É desafiador, sim. Mas a partir do momento que eu trouxe a autorresponsabilidade para minha vida, mesmo sendo desafiador, eu me sinto muito mais livre do que quando eu vivia naquela época que ocupava o mundo pelas coisas ruins que me aconteciam. Então, sabendo que hoje eu sou a criadora da minha vida, que eu manifesto a minha vida, que a responsabilidade é minha, que está na minha mão, eu trago para mim esse senso e essa força de construção, tá?
Bom, eu vou finalizar o vídeo aqui. Eu espero que tenha sido de crescimento para você, que você possa ter aprendido alguma coisa aqui com esse capítulo. Eu vou pedir para você, curte o vídeo, por favor, para você me ajudar, tá bom? Não tô pedindo dinheiro, tô só pedindo aqui para curtir o vídeo. Se você puder, compartilha com alguém também, uma pessoa que você sabe que gosta do assunto, que vai se interessar. Se você não assistiu os outros vídeos, assiste os outros vídeos, assiste na sequência. E ó, encorajo você fortemente a ler o livro do Dr. Joseph Murphy. Leia mesmo, tá? Leia, guarde, depois releia. É assim que eu faço com alguns livros. Tem muito livro que eu não li ainda que eu quero ler. Tem muito livro técnico de estudo que é mais desafiador. Mas tem muito livro, às vezes, ali que eu quero ler à noite, sabe? Antes de dormir. Um livro mais leve, que não seja tão técnico, mas que tenha profundidade. Esse é um desses livros. E se você quiser sugestões também de livros, coloca aqui nos comentários que eu sugiro alguma coisa para você. Também, se você quiser continuar aqui comigo, eu não tô só no YouTube, eu também tô lá no Instagram, me segue lá no Instagram, @evamaia__, tá? Eu tô promovendo alguns grupos de estudo, a gente acabou de finalizar O Poder do Agora, e eu vou começar agora com o livro Karma, do Sadhguru. Já tá lá o link de inscrição, a gente vai começar ali em meados de setembro, eu esqueci a data, acho que é lá pro dia 17. Então, se você quiser participar desse grupo de estudo, é só se inscrever lá no link, tá certo? Vai ser um prazer ter você aqui comigo. E não esquece, gente, conhecimento é poder sim, mas é poder quando a gente aplica ele na nossa vida, tá? Aplique e não se apegue aos resultados. Beijo, a gente se vê no último capítulo.